convidar, então, o ministro da Economia, Fernando Haddad, para conversar com a gente, Eduardo Moreira também. Te convido, César, para sentar aqui do meu lado. Venha dividir a bancada comigo. Tudo bem? Que honra recebê-lo. Bom dia, Edu. Por favor, ministro. Ministro Fernando Haddad, seja bem-vindo ao ICL. Nossa Muito casa bom dia. aqui, ao ICL. Muito prazer estar aqui. Muito bom receber o senhor aqui. A gente tem analisado, junto com especialistas que estão conosco, o Leonardo Trevisan é um deles, ao longo desses 2 meses de sanções dos Estados Unidos. A gente tem falado muito sobre isso aqui, mas nada melhor do que ouvir o senhor sobre esses 2 meses de sanções. Qual é a sua avaliação? A economia brasileira tem reagido bem? A gente quer ouvir direto da fonte. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu no primeiro dia, né, eu estava, inclusive, ao vivo, dando uma entrevista quando o tema do tarifaço surgiu, né? Eu falei, olha, me parece um tiro no pé, né? Me parece uma decisão impensada, porque você tarifar commodity é uma coisa que não faz o menor sentido. Sobretudo porque você vai encarecer produtos que são consumidos diretamente pelos consumidores, não pela indústria, não são insumos necessariamente da indústria, também insumos. Mas quando você exporta café, suco de laranja, carne, você vai encarecer a mesa do café da manhã, o almoço, a janta do pessoal dos Estados Unidos. Eu falei, isso vai acabar tendo... Aí veio uma segunda notícia, né, que foram as exceções, uma lista enorme de exceções, que está sendo ampliada agora. Em virtude, semana passada, né? Em virtude dos efeitos sobre a economia americana. E nós tivemos a oportunidade de conversar com o presidente Lula, né, no detalhe, né, sobre a pauta de exportações do Brasil para os Estados Unidos. E eu me lembro que ele ficou muito surpreso com o fato de que, primeiro, nós estamos exportando metade do que nós exportamos para os Estados Unidos como proporção da pauta de exportações. Do começo, né, do século para cá, né, do primeiro mandato dele para cá. Então o Brasil se diversificou muito. Segundo lugar, 2/3 das exportações não estavam sendo afetadas. E a parte que estava sendo afetada, que era em torno de 4% das nossas exportações, mais da metade eram commodities que iam ser rapidamente redirecionadas para outros mercados. Então eu falei, presidente, eu não estou querendo me precipitar aqui, mas eu acho que nós vamos segurar bem. Agora, é óbvio que nós precisamos de um plano de contingência. Não dá para fingir que não aconteceu, porque talvez não tenha impacto macroeconômico, mas certamente microeconômico vai ter. Aí nós, depois de 15 dias, lançamos um plano de contingência, que foi formulado a muitas mãos, Fazenda, MEDIC, Casa Civil, MAPA, né? Aí nós conseguimos mandar para o Congresso, que recebeu muito bem, o mercado recebeu muito bem, um plano de contingência via BNDES para atender as empresas numa condição muito especial, né? E o presidente continua fazendo aquele trabalho que ele gosta de mascate, no bom sentido, né, de botar o Brasil debaixo do braço. Bom vendedor isso. E mostrar... Nós produzimos coisas muito boas, as melhores do mundo. Então nós não temos dificuldade de realocar as nossas exportações, né? Então eu acredito que isso vai passar, porque efetivamente foi uma ingerência, né, de um país sobre nós, num assunto que não é nem do executivo, é da justiça, né? É a justiça que está reagindo a Magnitsky, a esse tipo de intromissão descabida, na minha opinião. E eu acredito que o presidente tem sido muito sóbrio. Você não vê bravata, você não vê... o presidente não está usando isso para fazer palanque, né? Como chefe de Estado, está se colocando com muita sobriedade, com muita tranquilidade. O vice-presidente da mesma forma, né, que conduz as negociações quando existe espaço, né, porque nesse momento estão todos obstruídos. Mas eu acredito que, passada essa fase aguda que nós estamos vivendo, né, que é o julgamento, daqui a pouco sai a decisão, a publicação da decisão, eu acredito que isso vai ser superado porque não tem nenhuma base, né, nem política, nem econômica,
ela realmente foi uma coisa que só pode estar baseada em desinformação, essa decisão. Não tem outra explicação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque é meio que lugar comum, é uma frase batida, né? Que crises são momentos de oportunidade. Crises são difíceis, sempre. Crises são traumáticas, crises trazem coisas ruins, senão não eram batizadas dessa maneira. Mas é verdade, sim, que crises elas representam um rearranjo das peças no tabuleiro. E a gente está vivendo uma crise, sim, nessa relação que a gente tem com os Estados Unidos, de toda a ordem, não só comercial, mas diplomática, etc. Aqui no Brasil, a gente está vivendo também um momento de enfrentamento de problemas que a gente nunca teve a coragem de enfrentar aqui, com esse julgamento de generais, julgamentos de figuras políticas super importantes, o que muita gente poderiam até caracterizar como uma crise, né, que a gente tem, apesar de que não no sentido econômico, mas sim um momento muito importante e talvez uma chance que a gente tem de rever várias coisas que a gente tem aqui no Brasil. Uma chance única. Então, muitas vezes a gente fala assim, poxa, tudo que a gente tem de bom aqui no Brasil, a gente manda para fora. A gente é um dos maiores produtores de alimento do mundo e a gente tem que pagar caro o azeite, tem que pagar caro carne, tem que pagar caro o café, tem que pagar caro o açúcar. Seria esse momento, um momento sim de muita preocupação, a gente fala muito sobre isso, mas também um momento auspicioso para o país no sentido de talvez fazer mudanças estruturais que há muito tempo a gente sente que existia necessidade para fazer, mas nunca teve ali o momento que parecia adequado. Seria esse talvez o momento adequado para ousar fazer mudanças estruturais que nunca foram feitas no país? Olha, Eduardo, eu compartilho esse sentimento. Bom, primeiro que nós estamos fazendo a maior reforma tributária da história do Brasil, né? Aquele caos tributário vai ser superado em muito pouco tempo. E isso tem uma implicação social muito grande, porque toda a litigância contra o Estado, em torno de tributos, beneficia o andar de cima. Nunca beneficia o dono da padaria, o dono da farmácia, o dono do pequeno comércio. Não, é sempre o andar de cima que é beneficiado pelo caos tributário. Então, o fato da gente superar o caos tributário com a reforma tributária, a digitalização do sistema tributário, é uma grande coisa. Agora, vamos tocar num assunto que você mencionou. O Brasil viveu inúmeras tentativas de golpe e nunca puniu uma tentativa de golpe. E, invariavelmente, quando você não pune a tentativa, o golpe acaba acontecendo. Ele não acontece naquele momento, porque é uma tentativa, mas a impunidade convida o golpista a se reorganizar. Ele se reorganiza. Então, nos anos 50, né, nós acompanhamos Getúlio, Juscelino, Jânio, até que uma hora o golpe chegou. Então, a história ensina, você tem que punir a tentativa, porque senão o golpe vai acontecer. E é isso que o Supremo, em boa hora, está fazendo. Está caracterizada a tentativa? Tá, pune. Porque se não punir, ele vai acontecer. Isso é uma coisa muito significativa na história do Brasil. Quem conhece a história do Brasil, a proclamação da República foi um golpe, em grande medida, foi um golpe. E um golpe dado como troco da abolição da escravidão. Não é à toa que, no dia 14 de maio de 1888, lançaram um movimento republicanos de última hora. Foi o pessoal que, com a abolição, rompeu com a monarquia, eram monarquistas que romperam com a monarquia para se apossar do aparelho de Estado, que é o que nós temos até hoje no Brasil. Então, quando falam que a abolição da escravidão não teve indenização, para os negros, não. Mas para para os fazendeiros, eles receberam o Estado em indenização, do qual eles não querem largar de jeito nenhum. A classe dominante do Brasil controla o Estado brasileiro, né? Isso é muito diferente do resto do mundo, porque no resto do mundo, desenvolvido, você tem classe dominante, mas você tem uma coisa que no Brasil é muito difícil de se organizar, que é uma classe dirigente, que não se confunde com a classe dominante, que não se confunde com os interesses particularistas
dos grupos econômicos, que trata de temas gerais, envolvendo desenvolvimento, envolvendo desigualdade, envolvendo em coesão social, que é um outro departamento. Uma classe dirigente, na minha opinião, poucas vezes no Brasil, poucos momentos do Brasil, ela se manifestou, né? A questão da desigualdade. Nós estamos aí na boca para definir uma questão crucial. Às vezes me perguntam, essa questão da reforma do imposto de renda não é muito pequeno? 30 bilhões que deixam de ser pagos pelo quem ganha até 5 mil, 30 bilhões que os super ricos vão passar a pagar e não pagam nada. É a primeira vez que o Estado brasileiro começa a mexer no tema da desigualdade. Uma coisa é combater miséria. Uma coisa é tirar o Brasil do mapa da fome. Super importante. E o presidente Lula, pela segunda vez, está fazendo isso. Tirando o Brasil do mapa da fome. Agora, o tema da desigualdade, convenhamos, nós raramente tocamos. Eu penso que teve um momento muito importante, que foi o acesso dos pobres à universidade, no primeiro e segundo mandato do presidente Lula. Eu tive o privilégio de estar à frente do MEC num momento em que você não tinha pobres, pretos e periféricos, como se diz, na universidade, e nós fizemos a maior expansão de acesso da história do Brasil. Essa galera que vocês entrevistam aqui muitas vezes é fruto dessa geração. E tem de todo jeito. Os mais radicais, os menos radicais, mas todos têm uma coisa em comum. Querem transformar o Brasil. Querem ver esse país encarar de frente as suas mazelas. Então, você está propiciando um debate muito importante, que é tocar no tema da desigualdade de uma vez por todas e transformar esse país para valer. A gente está entre os 10 piores países em termos de distribuição de renda do mundo. Se a gente não tocar nessa ferida, nós nunca vamos ter desenvolvimento no Brasil. Cresce um pouquinho, dali a pouco não tem para quem vender, para de crescer, e assim a coisa vai, né? Aquele stop and go infinito, né? Eu penso que o acesso à universidade por parte dessas pessoas, dos favelados do Brasil, do povo do campo, do MST, todo mundo, vai fazer com que uma nova consciência cívica em torno de temas intocáveis até aqui possam representar uma esperança de mudança. Então é isso, eu acho que você tem razão quando você fala, olha, quem sabe esteja se anunciando um tema, né, de efervescência, né, como nós já vivemos no passado. Temas de efervescência em relação ao nosso destino. O que nós queremos desse país, né? Então eu acredito muito que as pequenas reformas que o Brasil sofreu para melhor, progressistas, elas de gota em gota, assim, elas estão criando um ambiente que vai acender a imaginação sobre o destino do Brasil. Nós já tivemos isso no passado. Veio o golpe, veio isso, veio muito retrocesso. Mas tem uma chama que está voltando a apaixonar os brasileiros e, de certa maneira, a gente viu isso no domingo. Uma vontade de Brasil, vamos chamar assim. Boa. Ministro, ao encontro do que o Eduardo lhe perguntou, com um caráter um pouco mais específico, eu quero falar de meta de inflação. E a pergunta específica é, por que o Conselho Monetário Nacional, já com maioria indicada pelo presidente Lula, ratificou uma meta de inflação de 3%? Queria lhe ouvir a respeito disso, e o senhor não acha que, em última análise, isso compele a execução de uma política monetária suicida, digamos assim, e se o senhor repetiria essa decisão? Olha, a pergunta é boa, mas assim, você tem que ver o contexto em que essa decisão foi tomada, né? Primeiro, que nós tivemos um período muito complexo em que, durante 2 anos, nós tivemos que conviver com o presidente do Banco Central indicado pelo governo anterior, mas com uma especificidade. Uma coisa, quando o Brasil estava polarizado em torno de 2 forças democráticas, né, PT e PSDB, o PSDB participou da redemocratização do Brasil.
Você está falando de um Mário Covas, de um Franco Montoro, de um Fernando Henrique. Participaram, né? José Serra, Geraldo Alckmin, todos participaram da redemocratização do Brasil. Então você tinha uma força de centro-direita, uma força de centro-esquerda, se alternando no poder. Tinha uma sacanagem ou outra? Tinha, mas pô, vamos dizer que uma caneladinha, o juiz ia lá, dava um cartão e a coisa voltava ao normal. Nós não estamos nessa situação. Desde que o bolsonarismo ocupou o espaço da direita, né? Portanto, a partir de 2018, nós não estamos numa situação normal, nós estamos numa situação excepcional. Essa história, ela vai ser contada. No momento adequado, ela vai ser contada. Né? Do que aconteceu no processo de transição por 2 anos da presidência do Banco Central, do Roberto, para o Gabriel. Isso vai vir à tona, porque os personagens vão poder contar o que aconteceu o ano passado, o que aconteceu lá na XP, em Washington, o que aconteceu no final do ano passado. Essa história vai vir à tona. Nós estamos, César, driblando crise toda semana, pô. E crises muitas vezes artificialmente construídas. Entendeu? Então eu acho que nós fizemos bem de sair do calendário gregoriano e ir para a meta contínua, para, evidentemente, primeiro adequar o Brasil ao resto do mundo. Ninguém tem meta calendário. Toda a meta, ela vai sendo buscada ao longo do tempo. Em segundo lugar, a inflação estava em 3 naquele momento. Então era uma coisa meio absurda você botar uma meta maior do que a inflação percebida pela população, né? Então nós temos... eu não acredito que a decisão tenha sido equivocada. Então, respondendo à tua pergunta, eu acredito que nós tomamos a decisão correta à luz daquelas circunstâncias e eu faria de novo. Eu mudaria de calendário para contínua, mas sem alterar o centro da meta. Ministro, eu queria falar um pouco dos desafios desse momento, diante de um Congresso que, em sua maioria, representa interesses de grupos privilegiados, com as próprias travas também que são impostas pelo arcabouço. Como é que o senhor vê hoje, qual é o maior desafio para a gente conseguir avançar numa política orçamentária e tributária que, de fato, atenda aos interesses do público? Olha, eu penso que, do ponto de vista tributário, nós estamos corrigindo enormes distorções. Assim, as maiores herdadas por um governo, né? Um imposto sobre consumo absurdo, uma guerra fiscal entre estados absurda, uma deterioração da base fiscal do orçamento federal, uma quantidade enorme de isenções, fruto de lobbies, fruto de interesses particulares. Nós estamos revendo tudo, né? Pega a desoneração da folha. Quantos ministros tentaram reverter? Pelo menos uns 4 antes de mim. Nós conseguimos reverter. O PERSE, uma crise danada com o PERSE. Nós conseguimos um acordo no Congresso para reverter. A questão da isenção de offshore e fundos fechados. Várias tentativas. Nós conseguimos reverter. O voto de qualidade do CARF, que era um escândalo. Esse, para mim, é o maior de todos. As pessoas não... Engraçado, não se deu a publicidade que deveria ter sido dada a isso. A Receita Federal foi privatizada. É isso aí. Essa que é a verdade. Nós republicanizamos a Receita Federal, que agora assumiu, inclusive, tarefas importantes no campo da segurança pública, como foi a Operação Carbono Oculto, por exemplo, que foi uma operação que começou com a Receita Federal, fizeram aqui a parceria com o GAECO de São Paulo e arrebentaram lá um bunker ali de fundos que ninguém sabe origem, procedência, destino daquela dinheirama toda. Sexta-feira nós tivemos a apreensão de 50 milhões de litros de combustível, também se valendo de brechas legais para fazer entrar combustível aqui, depois a associação com postos de gasolina. Quer dizer, a Receita está atuando em favor da segurança pública, né? Então está acontecendo muita coisa no Brasil, e como nós estamos num ambiente muito assim, apaixonante, vamos chamar assim, nem sempre se dá o valor para o que está fazendo, mas é um legado que vai ficar.
essas coisas todas. Republicanizar a Receita Federal é uma coisa muito importante. A Receita Federal está tomada pelo bolsonarismo. E hoje, né, você tem uma Receita republicana, que está aprovando leis importantes do Congresso Nacional. Agora podemos ter a oportunidade de aprovar o devedor contumaz, aprovamos o preço de transferência para evitar subfaturamento de exportação para o exterior, uma série de coisas. Você fazer o rol do que foi aprovado, eu sempre digo isso, não é para fazer média. O Congresso, tão criticado, apoiou 70%, 80% das medidas da Fazenda, depois de explicar. Então não é que nós ficamos só o Executivo lutando sozinho. A gente sentava lá com a turma e falava, gente, vamos botar ordem nisso aqui. Então tem muita coisa que a gente tem que criticar mesmo, porque não dá para passar pano, mas tem muita coisa que a gente tem que reconhecer, que senão a agenda não vai avançar. Eu preciso do voto dos parlamentares para concluir a reforma do imposto de renda, para concluir o fechamento do orçamento para o ano que vem, para dar mais estabilidade fiscal para... Agora, nós recuperamos investimentos importantes em saúde, em educação, em infraestrutura. O Brasil está investindo muito em infraestrutura, como há muito tempo não fazia. A agenda do Renan Filho, do Silvio Costa Filho, a agenda do Jader, no Minha Casa Minha Vida, as coisas estão acontecendo. As pessoas estão vendo. Estamos entregando casa, estamos entregando estrada, estamos fazendo parceria público-privada, estamos fazendo as coisas para o Brasil voltar a investir, voltar a ter competitividade, porto, aeroporto, rodovia, as coisas estão acontecendo. Mas nem sempre isso... E eu entendo, porque no calor do debate, às vezes você não presta atenção que nós vamos contratar 3 milhões de moradias no mandato contra o que foi feito no governo anterior. Acabaram com Minha Casa Minha Vida, acabaram com farmácia popular, acabaram com tanta coisa que está sendo reconstruída, mas a reconstrução, depois de uma destruição, ela não tem o mesmo gosto de você fazer uma coisa nova, né? Mas reconstruir um país que foi devastado nos seus programas sociais é muito importante. E eu penso que é essa esperança que vai voltando às ruas, sabe? Da pessoa saber que faz diferença você eleger um presidente, faz diferença você ter um programa, faz diferença você sonhar com um país melhor. Eu acredito que isso vai voltar a ser, depois de 10 anos aí de hibernação, né? Desde 2013 a direita tomou as ruas e nós ficamos muito tempo. Eu penso que tem hoje uma massa crítica que foi, né, cultivada por pouca gente, mas que está ganhando volume. Deixa eu botar uma pimenta aqui nessa nossa conversa. Sabe que eu gosto, né, de colocar uma pimenta. E você estava falando aí dos 30 bi, né, que a gente... esse caos para conseguir aprovar isso, porque, sim, a gente quer dar essa isenção, o Brasil quer, todas as pesquisas mostram isso, quando as pessoas são perguntadas, até no Congresso, dizem que são a favor, ninguém tem coragem de falar que é contra isso, mas a gente ainda não aprovou, esse negócio ainda precisa passar. E são 30 bi que a gente está falando, né? Então, já se vai aí, sei lá, mais de um ano que a gente tem a ideia e não consegue colocar em prática. E isso não é novidade. Muitas vezes, coisas até menores, 2 bi, 3 bi, 4 bi, 5 bi, que para um país do tamanho de Brasil é pequeno. Sim. A gente não consegue aprovar se é para a galera mais pobre. Agora, foi aparecer o tarifaço dos Estados Unidos, que em 2 dias apareceram 30 bi para empresário. Então, por que no Brasil é tão rápido aparecer dinheiro para quem é rico e demora tanto para poder aparecer dinheiro para quem é pobre? Bom, por razões óbvias, né? O país é muito dividido, né? E a questão... Mas, assim, os 30 bi que apareceram para empresário não é fundo perdido. Não, é crédito. É crédito. Óbvio, é crédito. Mas, de qualquer maneira, até crédito para a galera mais pobre é difícil para caramba aprovar, às vezes. Não, mas vai aparecer 300 de crédito para o trabalhador com as medidas que nós estamos tomando. Nós fizemos... Você pegar entre consignado, desenrola, as coisas todas que foram feitas... Tem muita coisa que está sendo feita em benefício. No plano safra, a gente dá juros subsidiados geralmente para o pessoal da agricultura familiar. O pessoal, né, do agrobusiness, por exemplo, pega a um juro maior ou a um juro de mercado e tal.
Então tem muita coisa, mas você tem razão. No geral, é uma vergonha o que se faz para um lado e para o outro. Nós temos mais de 600 bilhões de reais de renúncia fiscal no Brasil. Que, na minha opinião, esse é o maior escândalo. Nós conseguimos reduzir em 100, e foi essa coisa toda, a crítica ao governo, porque a gente reduziu em 100 bilhões a renúncia fiscal, que já estava batendo em 700, 800 bilhões de reais. Por ano, né? Por ano. E nós reduzimos em 100 e a grita, você está vendo a grita toda. Agora com LCI, LCA, essa grita toda. Né? Agora, eu acho que o Congresso está muito maduro para aprovar a isenção. O problema é aprovar a compensação. Que é o andar de cima. Que é o andar de cima, que não paga imposto de renda, pagar. E nós estamos cobrando 10%. Imagina você. Qualquer lugar do mundo, essa mesma pessoa pagaria 40%. Que eu lhe fiz a provocação naquela entrevista outro dia. Eu falei assim, olha só, eu só vou discordar de você que eu não vou chamar isso de justiça fiscal. Porque cobrar 10% do cara que é bilionário e cobrar 22% da professora, como uma alíquota média, eu continuo achando que não tem justiça fiscal. Foi a provocação, né? Não, mas a provocação é correta porque hoje o cara paga 2%. Paga 2%, é isso aí. Então, você ir de 2 para 10 é uma revolução no Brasil. Porque você abre um caminho para daqui a pouco... chegar nos 22%. As pessoas falarem, irmão, vamos acertar o jogo de uma vez por todas? Por isso que eu falei, começar a agenda de combate à desigualdade talvez seja mais difícil do que seguir com ela. Concordo. Então, nós estamos abrindo Concordo. Abrindo uma discussão com a sociedade. Olha, vamos diminuir o imposto sobre consumo. Né? Aliás, eu dei essa resposta para você quando conversamos. Isso. Você me perguntou qual era a reforma dos seus sonhos. Eu falei, a OCDE no Brasil é uma revolução. Quer dizer, uma coisa... Sabe, os países capitalistas no Brasil já seria uma revolução. Por quê? Porque aqui a gente cobra do pobre no consumo e não cobra do rico no imposto de renda. Então, é uma coisa tão distorcida, né? Se nós engatarmos um caminho de corrigir o imposto sobre consumo para menos, o imposto sobre renda para mais, no sentido de ser mais progressivo... Acertou a direção do carro, aí depois acelerar, né? Acerta a direção do carro. Você fala, ó, o caminho está aqui, a estrada é essa. E quem pega estrada sabe que a pior coisa do mundo é quando você pega o atalho errado, né? Porque até você voltar por... Se entrar na estrada certa, ganha uma viagem, pô. Ganha uma viagem. Porque aí, assim, a 20 por hora, a 50 ou a 100. A sociedade vai decidir. Agora, quando você está no caminho errado, como nós há 50 anos, aí tudo dá errado. Né? Com mais ou com menos velocidade, tudo dá errado. Então, eu penso assim, nós estamos colocando o carro... Assim, temos agora um IVA e temos agora a noção de quem está pagando imposto, quem está financiando o Estado. Vamos começar a corrigir isso. E não é para punir quem quer que seja, porque tudo que você faz nessa direção... É engraçado, né? As pessoas... Eu me lembro de um debate, Edu, que era muito engraçado. A pessoa... Quando a gente lançou as cotas nas universidades para aluno de escola pública e dividiu proporcionalmente entre pretos e brancos, né, por unidade da federação, eu me lembro da insistência de uma repórter me perguntando o seguinte, olha, a própria lei que vocês estão mandando prevê uma avaliação do programa em 10 anos, então vocês estão reconhecendo que ele pode dar errado. Né? Então, para que fazer uma coisa que pode dar errado? E eu dizia... Não, nós estamos fazendo uma reparação, porque o sistema de vestibular não está selecionando os melhores. Nós estamos com um sistema totalmente errado. E a pessoa insistindo. Mas você corre o risco de você privilegiar um segmento da sociedade por 10 anos. Não é muito tempo, 10 anos, numa coisa que está... Daí eu falei assim, mas foram 350 anos de escravidão. Se a gente errar 10... Erramos pouco. Nós erramos 350 contra os caras. Será que não podemos errar 10 a favor? E a coisa se mostrou um acerto depois de 10 anos. Porque hoje você tem, de novo, nós temos uma geração que está com seus entre 30 e 40 anos, mas que está vindo de uma outra realidade de acesso à universidade, que está chegando aos livros, está chegando às bibliotecas, está formulando com acertos e erros, porque toda geração tem o direito de, né, imaginar coisas que vão dar certo, que não vão dar certo.
Mas é isso que faz um país. É uma geração voltar a pensar o país, voltar a sonhar com o país. E nós temos um interregno muito grande. Está faltando intelectuais públicos no Brasil, está faltando esse debate mais geral sobre o que nós queremos desse país. Está faltando no Brasil. E eu vejo que aqui e ali estão começando a surgir novas figuras, novas vozes, novas percepções de que nós temos um encontro com o nosso destino, né? Nós temos que voltar a pensar no nosso destino. Ao encontro disso, eu quero te trazer um anseio da população, as pessoas que eu venho conversando, conversei com muita gente na rua nesse domingo, e as pessoas perguntam, quando que os juros vai descer? A despeito de saber que isso é uma seara da política monetária, quando o Campos Neto estava à frente do BC, havia muita crítica no sentido de dizer que ele estava usando a política monetária como uma arma política contra o governo federal. A gente viu o Galípolo assumir o BC e os juros continuam altíssimos. Queria te ouvir a respeito disso. Primeiro assim, o Galípolo assumiu agora numa crise grande em dezembro. Se você me perguntar se eu acho que é justificável o juro estar nesse patamar, eu acredito que não. Eu não estou no lugar dele. Ele está lá. É difícil você... Né? Quando você herda um problema, foi uma transição, conforme eu falei, muito complexa. Não foi uma transição simples. Isso não foi ainda devidamente diagnosticado, na minha opinião. O que nós vivemos de abril para dezembro do ano passado. Né? Vai ter o tempo que nós vamos poder falar mais à vontade. Mas eu penso o seguinte, eu acho que a inflação no Brasil... ela, esse ano, vai ser igual ou menor do que do ano passado. Portanto, mesmo com o repique que deu no dólar no fim do ano, ela já está voltando para patamares próximos do teto da banda. É importante esse trabalho de trazer ela para dentro da banda, para dentro daquele horizonte permitido pelo sistema de metas, mas na direção do centro da meta, com um prazo que não é o do ano, né, um prazo contínuo, mas olhando ali no horizonte relevante, nós temos que trazer para um patamar mais baixo. E eu penso que o Galípolo vai chegar no momento, né, em que ele vai juntar a diretoria e tomar essa decisão. Eu entendo que tem espaço. Eu acho que tem espaço para esse juro cair, porque eu acredito que nem deveria estar em 15, mas enfim, está. Mas tem espaço para cair. E ele tem os 4 anos de mandato dele e ele vai, na minha opinião, entregar um resultado consistente para o Brasil. Essa é a minha opinião. Eu estou rindo aqui porque eu trabalhei no mercado financeiro 20 anos da minha vida, né? E toda vez que o ministro da Fazenda ia dar uma entrevista, a gente ficava olhando. Então, nessas alturas, na mesa, está assim, olha só, o Haddad falou que tem espaço para o juro cair. Não, mas veja bem, eu não voto... O Eduardo Mercado Financeiro, ele fica sempre vivo aqui. Eu não voto no Copom. Né? É isso. Mas você está me perguntando se tem espaço, estou dizendo que tem. Agora, essa opinião, eu diria para você que tem boa parte do mercado financeiro que também acha. Que compartilha. Tem gente mais rock que escreve em jornal. Não, mantém... E você pode ter certeza que tem gente que é a favor dessa taxa de juro cair e que na primeira reunião do Copom que decide cair, vai falar contra, vai criticar só por causa da questão política. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque é ano eleitoral, vamos dizer, está caindo, porque não está caindo porque os números reivindicam isso. Não, está caindo porque 2026... E não é isso. Ninguém ali está brincando. As pessoas que foram indicadas para a diretoria são pessoas competentes. Ali tem gente, todo mundo é do ramo. Né? Tanto é que nenhuma indicação do presidente Lula foi criticada. Então, e quando tiveram que tomar decisões difíceis, eles tomaram também. Né? Então, eu acredito o seguinte, eu tenho a minha opinião sobre isso, que é a mesma há 30 anos. Então, eu penso que no Brasil a gente exagera, a gente erra para cima. A gente tem uma tolerância em errar para cima, sabe? Em relação a... Como se não tivesse impacto. Não, errar para cima tudo bem. Não, errar para cima... Até para a inflação é ruim.
Porque você começa a diminuir a oferta, você começa a ter problema de investimento, você começa a ter outros tipos de problema. Então, o ideal é o traçado mais preciso possível. Então, eu não sou da teoria de que errar para cima tudo bem, errar para baixo tudo bem. Não, você tem que achar a linha certa, né? 9h15, a gente passou 5 minutos do seu tempo, eu queria saber se o senhor consegue ficar... Eu tenho uma pergunta importante aqui. Eu queria só saber se o senhor fica mais um pouquinho, porque eu já imaginava, já te conheço, Edu. Não, o senhor consegue ficar mais um pouco? Então vamos lá. Uma pergunta que é super importante. Primeiro é a seguinte, como é que está a sua perspectiva em relação à aprovação da isenção dos R$5.000 para o imposto de renda? Porque, junto com essa resposta... A pergunta que eu quero te fazer, para mim, é a pergunta mais importante de todas. Muita gente que nos assiste aqui, que lhe assiste em outros programas que você vai, na Globo News, na CNN, no Jornal Nacional, ela ouve essa nossa conversa e fala, pô, isenção, imposto, CARF, etc. Eu quero saber o seguinte, eu acordo, eu tenho que ir lá no supermercado, eu compro minhas coisas, eu volto para casa, eu ganho meu salário, eu tenho aquele meu desconto ali. E até agora, assim, estão falando um monte de coisa, mas eu não estou vendo essas mudanças na minha vida, no dia a dia. O que as pessoas, o cidadão comum brasileiro, pode esperar de mudança? Por exemplo, essa questão do imposto de renda dos 5 mil é uma mudança prática. Ele vai ver, quando receber lá o contra-cheque, vai estar diferente. Em vez de ser um valor, vai ser outro valor. O que essas pessoas podem esperar de mudanças práticas na vida delas? É claro que quando a gente faz todas essas mudanças estruturais, isso abre espaço para investimento, o investimento vai ter uma estrada que vai ser asfaltada que não era asfaltada, etc. Mas eu acho que você entende a pergunta que eu estou te fazendo, daquele cara olhar, quando você fez o programa das universidades, o ProUni, etc., eles falavam, caramba, eu sei dizer o que mudou. Então, hoje, eu acho que as pessoas sentem falta de dizer o seguinte, olha, eu sei dizer o que mudou também e eu vou te mostrar. As pessoas têm dificuldade de mostrar. Quando elas vão começar a sentir essas diferenças e quando é que passa os 5 mil? Eu penso que o presidente vai sancionar os 5 mil em outubro. A lei, na minha opinião, vai ser sancionada em outubro. Tá. Ou seja, nós vamos para 20 milhões de pessoas que vão deixar de pagar imposto de renda durante este mandato. Porque são 10 milhões com essa lei, mas nós não podemos esquecer os 10 que já estão isentos porque nós atualizamos a tabela do imposto de renda 3 vezes. Nós pegamos com 1.900, já estamos em 3 mil a faixa de isenção e estamos indo para 5. Então, num mandato, nós vamos ter saído de R$ 1.900 para R$ 5.000. 10 milhões já estão atendidos, outros 10 milhões serão atendidos. Esse Ministério da Fazenda vai ser o que mais isenção deu na história do Brasil. 20 milhões de pessoas deixarão de pagar o imposto de renda. Este Ministério da Fazenda. Segundo, a renda teve um aumento em 3 anos de 18% acima da inflação. São dados do IBGE, não sou eu que estou dizendo. É o IBGE que mede a renda do trabalhador, é o maior aumento da renda em 3 anos desde o Plano Real. Nós estamos falando de 30 anos de Plano Real. E é o maior aumento da renda desde o Plano Real. Salário mínimo, 7 anos congelado. E tabela de imposto de renda, 7 anos congelada. Bolsas de...
A gente volta agora, eu peço desculpas a vocês, mas vocês acompanharam, né, as chuvas que a gente sofreu ontem e a gente ainda está aqui sofrendo com os desdobramentos dessa chuva. Então, agora, ministro, peço desculpas, eu gostaria que o senhor retomasse o raciocínio para a gente continuar a entrevista. Então, só retomando, nós já tivemos muitas conquistas, né? Em primeiro lugar, lembrar que nós reajustamos a tabela de imposto de renda 3 vezes já nesse governo e fomos de R$ 1.900 para R$ 3.000 hoje e vamos chegar a R$ 5.000, se Deus quiser, em outubro desse ano, com o Congresso aprovando a reforma da renda. São 20 milhões de brasileiros que vão deixar de pagar imposto de renda num mandato. Nunca houve isso no Ministério da Fazenda. O IBGE, a todo momento, solta o rendimento médio do trabalho. Está 18% acima de 2022. Desde o Plano Real, nós não temos um aumento de renda tão acentuado como nós estamos tendo nesses 3 anos. O desemprego está na mínima histórica. Estamos com 5,4% de desemprego. Né? A inflação voltando ali para o teto da meta, né? Que também é uma boa notícia para aqueles que estavam preocupados, com razão, com uma espécie de descontrole inflacionário. Né? Atuamos para trazer isso para patamares razoáveis. Então, se eu olhar os indicadores, a recuperação dos programas sociais todos, Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, todos os programas foram recuperados com orçamento, ciência e tecnologia, educação, saúde e educação, que estavam subfinanciados, voltaram a ser financiados. Então, nós temos muita coisa. Agora, o Congresso tem uma oportunidade, Eduardo, está na mão, é uma oportunidade muito importante, né, de colocar o Brasil nessa rota da justiça social, na rota do combate à desigualdade. Nós não podemos ser um dos 10 países piores em distribuição de renda, como somos historicamente. Então, eu penso que nós estamos entrando numa rota que pode trazer um ciclo virtuoso de desenvolvimento para o Brasil. Até rota de crescimento, né? Porque as pessoas precisam entender que quando você faz esse ajuste, é como um ajuste numa máquina. Quando não tem parte da máquina que está ali, está frágil, está quase quebrando, etc., quando todas as partes da máquina estão fortes, estão saudáveis, a máquina inteira funciona muito bem. É impossível imaginar que uma sociedade onde 100 milhões de pessoas não conseguem entrar numa faculdade para desenvolver o talento que tem, onde as pessoas não estão alimentadas como deveriam estar, não estão lendo todos os livros que poderiam estar lendo. É impossível imaginar que o país inteiro não esteja perdendo muito com isso, todo mundo. Porque um dia, quando o cara que é o ricaço lá, ele ficar doente, de repente, ele vai ter os médicos mais caros do mundo, mas de repente o médico que ia ser capaz de tratá-lo é um que nasceu na favela e que não virou médico e não desenvolveu o tratamento por causa do dinheiro que ele tem, que nunca foi redistribuído da maneira justa. Então é importante falar que o que a gente está falando aqui é de país crescer também, é de uma sociedade mais saudável para todo mundo, né, ministro? É muito difícil pensar em desenvolvimento com esse nível de desigualdade. Isso, claro. Crescimento você até pode ter, mas ele pode ser episódico. Agora, desenvolvimento com esse nível de desigualdade, eu realmente não consigo. Primeiro, eticamente, né? Perfeito. Mas nem economicamente eu consigo ver futuro para um país tão desigual. E eticamente é desprezível, né? Uma sociedade que não respeita os seus cidadãos, né? Então, eticamente e economicamente, nós temos uma tarefa a cumprir e vai ser bom fazer parte dessa história. Boa sorte. Tá bom. Muito Ministro, eu obrigado. preciso fazer uma última pergunta, se o senhor puder responder rapidamente para a gente, mas a gente está num momento de muita efervescência, né? A gente teve mais de 200 mil pessoas nas ruas nesse domingo, em 27 cidades, capitais diferentes e outras cidades, todo mundo pedindo não à PEC da bandidagem, não à anistia. Eu queria entender da sua avaliação como é que o governo lê esses movimentos e como se posicionar agora também nesse combate com o Congresso diante dessas duas pautas, que são pautas que nas ruas os brasileiros estão pedindo que sejam pautas avaliadas e que não sigam, né, essas pautas que são tão importantes. Eu importantes. acredito que o presidente Lula, nas suas declarações públicas, foi muito feliz, né? Realmente não faz sentido isso. Eu penso que até está havendo uma reavaliação do próprio Congresso da medida que tomou, pelo menos. Eu penso que as pessoas estão repensando isso.
E eu não acredito que isso vá prosperar. Ficou assim muito patente que não dá para ser assim, sabe? Não tem cidadão de primeira e de segunda classe, todo mundo tem que ter uma certa igualdade no tratamento das questões. E é o seguinte, nós temos que confiar no Poder Judiciário, porque mesmo quando injustiças são cometidas, você, numa democracia, você vai lutar para que a verdade, né, ao fim e ao cabo, prevaleça. E tem acontecido isso, né? Aos trancos e barrancos. Nós vivemos um período muito difícil no Brasil, né? Gente honesta sendo processada e gente desonesta escapando, né, pelos caminhos mais tortuosos aí. Mas nós não vamos aperfeiçoar nosso sistema judiciário fazendo isso. Nosso sistema judiciário tem que ser aperfeiçoado de outra forma, né? Por meio do aperfeiçoamento, do autoaperfeiçoamento do poder, com o CNJ atuando, com o Supremo atuando, com juízes de piso atuando. É assim que nós vamos construir. A partir do momento que você começa a dar tratamento diferenciado perante a justiça, é o caminho, na minha opinião, é um mau caminho a seguir. Então, eu penso que vai haver uma profunda reavaliação. Agora, é bonito ver o cidadão se manifestando, porque no final do dia é ele que é o dono disso aqui. É ele que, né, é o sentimento das pessoas que tem que prevalecer sobre o que é inaceitável, né? E tem tanta coisa inaceitável no Brasil ainda, né, que eu penso que essa volta às ruas propositivamente é uma coisa que pode fazer muito bem para nós no curto prazo. Então, eu fiquei muito feliz, acho que muita gente ficou feliz no domingo, de ver a rua colorida de novo, de ver as pessoas com um sorriso no rosto, com esperança nos olhos. Eu fiquei feliz. Ficamos todos. Ministro, quero agradecer, então, muito o seu tempo conosco.